E aí, quando você era pequeno, a história da loja, eu acho que assim, não começou pela Breton, né? Tiveram várias outras lojas, ou se tem outras lojas. Como é que foi essa história de ser lojista, de vender móveis, né? Ou Sim, decoração? Conta um pouco dessa história da família. Você olha, eu até agradeço a pergunta, porque assim, pra mim é gostoso a gente lembrar, né? Eu não sou uma pessoa que fica olhando muito pro é passado, assim, maravilhoso, cara, não mas, é nem cara, gostoso, é esses dias mesmo eu tava até falando com a minha mãe, tem aquela música do Chorão, né? Que é Histórias, Nossas Histórias, Dias de Luta, Dias de Glória, né? isso. E daí eu tava falando com meu pai e com a minha mãe na cozinha, eu falei, olha essa música, diz muito sobre a gente, assim, porque a gente realmente. A gente foi muito louco, assim, cara. Foi um negócio assim que era surreal. Porque como que começou, né? A minha mãe, ela, quando ela era criança, ela encasquetou ali na simplicidade dela, do interior de Guarulhos, lá, como eu falei, uma origem super humilde. A minha mãe, ela não tem uma formação assim acadêmica, ela não é formada em nada, ela veio realmente de uma origem bem simples. E só que ela Dona Suzy, Dona Suzy, depois você vai vir aqui contar a sua com história, tá certeza, bom? com O certeza. Lucas tá dando uma palhinha aqui, mas É, depois você vai contar direito essa olha, é história um aí, da livro, parte viu? da Suzy. É um livro, eu tenho muito Vai orgulho da lá, continua, história. desculpa interromper. Imagina. É, o que acontece? Ela nasceu. A minha mãe, ela sempre teve um olho de artista, assim. Então ela nasceu e sempre teve aquela chama, aquela coisa de querer trabalhar com arte, né? E daí, nisso, ela não sabia, não tinha muita noção na época também, isso na década de, sei lá, 60, 70. Não tinha internet, então o meu avô trazia para ela umas revistinhas da banca que Sim. tinha aqueles cursinhos de artesanato, Uhum. né? E minha mãe ficava pintando flor, pintando vaso, quer dizer, pintando flores em vasos, em pano de prato, em toalha de mesa. Ela tinha aquela coisa, sabe? Pegava às vezes um trapinho velho e fazia uma roupinha de boneca. Sim. Minha mãe sempre foi uma artista completa, assim. Ela consegue Autodidata. Foi autodidata fazendo totalmente no flow, assim, sabe? massa. E daí o que aconteceu? Ela começou a dar curso de pintura na garagem de casa. Isso lá no Bosque, em cima, não sei se você sabe onde é a Rua Salinas, Sei. Avenida Salinas. Uhum. A Conheço. gente morava na rua de cima, Rua Itaiomi. É, E a minha mãe ali tinha uma garagem. Paralela às Salinas ali. É, Sei. exatamente. Eu acho que tem até uma escola no final da rua. E a minha mãe tinha uma garagem e o que aconteceu foi o seguinte: o meu pai, ele era engenheiro, trabalhava em fábrica, mas o Brasil vivia um período um pouco difícil, assim. Então, às vezes ele ficava 5 anos num trabalho, daí depois ia para outro. A área de Tá sempre no momento difícil, né? sempre. Eu acho que as Ai, ai. coisas, Mas vamos lá. apesar de Tem que. tudo, a gente, É. como civilização aí, tá evoluindo, né? Então, Uhum.